Então, a próxima palestrante é a Aline Couto. Tem uma pergunta profunda para vocês. Quanto de energia hoje você usa para sustentar uma versão que não representa quem você realmente é? E o quanto custa você se abandonar? Está ligado, cara. Essa é uma reflexão, né, da economia do autoabandono. Aí, quando eu uso esse termo, normalmente as pessoas ficam perguntando, ficam bem curiosas, né, quando eu coloco o que fala a economia do autoabandono. O pessoal normalmente pensa em dinheiro. Nós estamos num congresso, fala sobre energia, né? A água, as pessoas, as conexões. Por que eu falei sobre quanto de energia que a gente gasta? Porque energia é um custo, vida é movimento. E a movimentação, a energia é a tensão do movimento. Então a energia é vida. Então tudo que a gente gasta custa. Energia, a nossa identidade para expandir. Essa imagem aqui reflete bem. Né? E o autoabandono, eu vou explicar da onde ele surge. Né? As pessoas normalmente falam que o abandono é ter uma preguiça. Normalmente são padrões invisíveis que o mundo nos traz. Né? A nossa vivência nos traz padrões invisíveis, crenças que faz com que a gente acredite em coisas que nos fazem distanciar da nossa essência. Então, acontece um desgaste de energia em função do meio externo. E aí que começa o reconhecimento, né, desse desgaste de energia. Né, quando a gente começa a sentir, né, que aquilo não faz sentido com o que a gente acredita. A gente começa a sentir culpa, a gente começa a sentir cansaço, vários sintomas desses desgastes de energia. Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Couto, terapeuta integrativa comportamental, e eu estou trabalhando dentro desse tema, economia do autoabandono. Por quê? Hoje nós estávamos conversando no almoço, né, Fábio? Nada, tudo que a gente vivencia é o que a gente entrega. E fazendo a clareza da minha história, né? O Fred também falou, eu não vim falar da Aline, mas hoje eu integro partes de mim. Eu estou mãe, esposa, hoje aqui, representante da ABO também, na organização desse congresso, mas eu também sou catalisadora. Né? Essa é a minha essência. Eu estou, né, empresária, mãe, amiga, organizadora, mas eu sou catalisadora, a minha essência é catalisadora, porque eu passei por esse processo que é a minha entrega de desenvolvimento humano dentro da economia do autoabandono. Essas são algumas etapas principais, né? Por quê? Porque lá naquelas crenças limitantes, muitas pessoas vão dizendo pra gente certas coisas que a gente começa a acreditar. E dentro das crenças que fizeram que eu exercesse os meus músculos da minha identidade, tem muitas que são negativas, mas uma que normalmente muita gente escuta por aqui, né? E que para mim foi muito positiva, é que a minha mãe dizia: você não é todo mundo. E quando a gente fala sobre identidade, a gente está falando em essência, nós somos únicos, energia.
Que nem aqui quando a gente trabalha a série, né? Todo mundo tem uma experiência única. Que tu vem, né, com uma carga e sai diferente. Eu, como química, eu uso muito a lei de Lavoisier, eu amo. Que é que nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. E hoje, né, nesse mundo caótico que a gente está vivendo, as pessoas usam muito, nada se cria, tudo se copia. Eu não acredito nisso. Eu acho que cada um é único, tem a sua essência e precisa ver isso. E por onde a gente começa esse processo? No autoconhecimento. Então, todos os meus processos começam no autoconhecimento. Aí, desde pequenininha, teve que exercitar esses músculos, né, da minha identidade. Eu vi o mundo, mas a minha essência dizia assim, mas isso não faz sentido. Não faz sentido. E aí eu começava a criar mecanismos de defesa, mecanismos de exercitar que fazia sentido com a minha essência. Então, no momento que a gente tem autoconhecimento, a gente não abre mão dos nossos valores. A gente reconhece o que faz sentido, a gente começa a dizer sim. Então, essa é a primeira etapa, é autoconhecimento. A gente começar a sentir mais o nosso corpo e fazer sentido. Assim, isso faz sentido para mim. Autoconfiança, a segunda etapa, no momento que tu reconhece os seus valores, o que faz sentido para ti, é começar a fortalecer isso. Então, a gente falou aqui sobre saúde, tecnologia, né? A gente exerce o corpo, a mente, mas é a nossa alma. A nossa alma é a nossa identidade. A gente precisa exercitar os músculos da identidade. E a autoconfiança é técnica, né? Às vezes a gente autoconhece, mas a gente não sabe como seguir os passos. E a gente tem técnica. E eu sempre falo muito em ambiência, estar em ambientes, né? As pessoas falam em cocriação, lei da criação. Eu acredito no autoconhecimento. Porque no momento que tu te conhece, tu sabe o que tu quer, aonde tu quer chegar e os ambientes que tu precisa estar. Aqui é o momento certo, network, tem muitos terapeutas, muitas ferramentas. Então, tu sabendo o que tu quer, tu cria confiança, tu sabe para onde tu quer chegar, tu mira o norte, tu vai começar a trilhar a autorresponsabilidade, que eu falei com algumas aqui. É um exercício todo dia. É recalcular a rota, é cair, levantar, exercitar. Experiência. Eu sempre fui muito curiosa, sempre amei a química por causa disso. É experimentar, ver o resultado, fazer de novo, né? Da resiliência também. E isso fez muito sentido para mim. Bom, então, quando começa a trabalhar a autorresponsabilidade, né? Por que eu falei eu estou e eu sou? Porque quando a gente recalcula a rota, né? Então, nós não somos o que a gente decide, né? Ou o que a gente faz. A gente é a nossa essência. A gente é a nossa essência, mas as nossas decisões, elas são importantes para os resultados. Então, se a gente decide coisas, o nosso resultado vai ser pode ser positivo ou negativo, mas não define o que a gente é. Mas a autorresponsabilidade, ela traz muitas informações para a gente passar todas essas etapas. Depois que a gente testa, a gente começa a criar uma certa confiança, começa a criar os métodos, tem a autovalorização. Olha, eu sou bom nisso, isso deu certo, isso deu errado, eu confio mais no meu potencial, eu posso ir até aqui, eu posso subir mais. E aí a gente começa a colocar limites, estar em lugares que é legal, aqui sim, isso não. A gente começa a colocar limites que nos levam e nos permitem posicionar. Se hoje eu estou aqui, porque eu me permiti, né, eu sou muito feliz, tive essa oportunidade porque eu vi esse propósito que ele estava no meu caminho. Eu direcionei, quando eu encontrei a Aline e o Marcos, isso faz sentido. Eu até trouxe o meu blazer ali, porque eu tenho uma marca da Viper Store, que fala, é mais profundo, e fala sobre vestir o poder de ser você mesmo. E tá lindo o blazer, mas hoje eu estou vestindo o que para mim está fazendo sentido.
representar essa equipe nesse congresso com muito propósito. Permissão, foi o que eu falei, me permitir. E aí a transformação começa a acontecer, né? A gente permite ocupar o seu lugar. Então é todo um processo que eu falei. Não sentir culpa, receber, doar, desde o equilíbrio. Né? E que às vezes a gente acaba, porque eu fiz aquelas perguntas lá no início, porque a gente se abandona, porque a gente às vezes quer agradar, quer pertencer, quer estar em lugares, mas às vezes não são os lugares que a gente deveria estar. E no momento que a gente começa a exercitar os músculos da identidade, né? Eu ouvi muitas vezes as pessoas me falando, tu é egoísta, né? Preguiça, egoísmo, são coisas externas que às vezes a gente começa a se definir e não nos define. Né? O egoísmo, para muita gente, é porque tu não está servindo ele da forma como tu gostaria. Mas quando tu diz para sim, o que acontece? Tu te posiciona. Quando você começa a enxergar quem você realmente é e começa a te posicionar, as pessoas também começam a te enxergar. Né? No começo, muitas pessoas vão se distanciar, porque não vai fazer sentido. Mas quando começa a brilhar, para muita gente vai fazer sentido. Por quê? Porque tu está exatamente aquela primeira foto, está exalando a tua essência, expandindo a tua essência. Tu está sendo verdadeiro. E cada um tem um propósito único na Terra. Então, é essa a trajetória, né? Da energia, que é a vida, do início, né? Tu é identidade, mas então no meio do caminho tu te perde. Aí depois tu exercita os músculos da identidade, cria permissão, te posiciona e expande. Aí tu consegue aparecer e brilhar. Até então, se tu tá murchinha, atendendo todo mundo, muitas vezes tu vai ouvir assim, mas eu faço tudo para todo mundo e ninguém me reconhece. Eu faço isso e fulano me reconhece. Mas no momento que tu começa a te posicionar, estar nos lugares certos, traça o caminho certo, tu vai encontrar. E não é lei da atração, são técnicas, né? É amor próprio, é carinho. Então, quando fortalecemos os músculos da nossa identidade, a gente desenvolve a segurança para nos permitir e ocupar o nosso lugar no mundo. Essa é a minha frase. Eu ainda estou no processo, um passo de cada vez, mas é isso. Né? A nossa história faz com que a gente consiga, e as pessoas, no momento que a gente tem clareza, a gente se posiciona, a gente se segura. E essa sou eu, a Uniconto. Ninguém floresce sozinho, né? Fortaleça seus músculos. Aqui também o QR Code, tem a minha marca. Eu trabalho com produtos e serviços. Estou me formando terapeuta integrativa, mas são anos de atendimento ao público, trabalhando com pessoas, com mulheres trabalhando na indústria farmacêutica. Quase 20 anos. Saí para trabalhar o autoconhecimento por questões pessoais. Na moda, eu encontrei com as mulheres toda essa demanda de trabalhar, não só mulheres, homens também, trabalhar essa autoestima, né? Vestir o poder de ser você mesmo, trabalhar a identidade. E aqui a gente está num ecossistema que a gente pode se permitir. Né? A Água está fazendo 1 ano, e além do aniversário, todo esse ambiente de consciência, né? A gente trabalha com terapias integrativas, a gente ouve muitas pessoas falando alternativas. Então aqui é para a gente se fortalecer, para mostrar para o mundo que as terapias integrativas, elas não são alternativas, elas vêm aqui para agregar, assim como a Aline se integrou da química, de nutrição, logista, agora é terapeuta, o ciclo se fecha, faz muito sentido. Eu não deixei uma parte de mim pelo caminho, eu integrei. E integrando, eu me sinto plena, eu me sinto leve. Né? Durante ontem, a gente organizando o evento, a minha criança estava feliz, expandindo, porque a gente ocupa o nosso lugar. Então, o meu trabalho é por isso, né? Eu sou uma pessoa multidisciplinar, multipotencial, e estou aqui também para ouvir as pessoas e conduzir elas nesse caminho, não se sentir culpa, elas
achar que quem baixa a potencialidade, porque a gente ouve também quem faz muita coisa, não faz nada. A gente tem como não se abandonar, cada pedaço da gente integrar. Daí, o meu arroba, para quem entrar em contato, estou aqui, com essa equipe maravilhosa da Avon, né? E estamos juntos aí. Seria isso. Pergunta sobre essas questões. Tem a segunda pergunta que eu coloquei do quanto a gente gasta, né? Cadê o microfone? Do quanto que a gente gasta. Isso também economiza quando a gente faz algo pra gente, a gente não é uma cópia de outro, né? Aí às vezes a gente acha bonito, essa roupa vermelha é tão linda, né? Vou comprar pra mim. E boto. Só gostei, porque não foi nada, não fez sentido pra mim. Né? Então por isso que a gente tem sempre buscar ferramentas. Aqui a gente tem um monte de pessoas para se ajudar, por isso que ninguém floresce sozinho. Né? Faça isso. Aline, a vida inteira tu trabalha com pessoas, né? Tu está agora numa fase de transição, mas nunca deixou de olhar o ser humano no momento que tu fazia o atendimento com as roupas com a tua família, com o teu filho, com a tua filha, né? E com isso, eu vejo que tu traz uma clareza quando tu fala com as pessoas. Conta um pouquinho para nós essa transição de sair do comércio, que tu também atendia cara a cara, vamos dizer assim, né? Para essa transição hoje tem a parte muito da internet. Como que tu te comunica hoje em dia com essas pessoas? A tecnologia, a parte online é um grande desafio, ainda mais para pessoas que trabalham no sentir, as pessoas sinestésicas que precisam tocar, sentir olho no olho, né? Então, quando a gente fala na internet, quando eu boto ali meu dia a dia, eu busco trazer a maior parte de verdade. Né? A gente não consegue colocar algo integral. O que acontece? Normalmente a gente bota as partes mais bonitas, mas eu procuro sempre trazer verdade. Mas ainda a maior parte do meu trabalho, das minhas conexões, estão sendo offline, personalizado, né? Em ambientes assim, eu vou muito a network, encontros de mulheres. A Vivi é uma grande inspiração para mim, porque a Vivi faz encontros grandes, então a gente conhece muitas pessoas e expande, né, o nosso pessoal e o nosso profissional, mas é um desafio bem grande. Mas a gente tem que levar, quando a gente recebe uma missão, a gente tem que levar a palavra. E hoje eu tenho muita clareza, eu estou com muito mais segurança para conseguir acompanhar, né, criar esse caminho, porque a gente sabe, né, tivemos tantos meses a gente organizando esse evento, a gente está com muitas pessoas aqui, mas para um evento, né, gratuito poderia estar muito mais pessoas. Então a gente vê que ainda é um percentual pequeno de pessoas, né, que buscam o que a gente tem para entregar. Então a gente precisa expandir, a gente precisa se fortalecer, se unir, né, e também a gente está junto porque a gente está para criar esse ecossistema, para criar uma associação também. Eu estou falando. Mas é isso, todo mundo que está aqui é para a gente se fortalecer e levar o poder público, né, que a gente tem força, que é, o pessoal que é criativo está aqui para agregar, né, e seja na moda, né, porque eu fiz essa transição, mas aqui eu falei, né, estou integrando tudo, estou excluindo. Então a parte do comércio me trouxe algo, muitas informações, né. Então é isso, 5 minutos. Não paro mais. Mas é isso, é um desafio todo dia. Estar aqui hoje é um desafio muito grande, mas a gente aprende tanto. E é naquela parte da autorresponsabilidade que a gente vê o quanto a gente tem de potencial e a partir dali só tá. Tem mais alguma pergunta?
Ali, a gente vê quando as pessoas estão falando de uma travessia, né? Não de uma teoria, mas quando a pessoa passa por situações que vão levando passo a passo. Eu vou te fazer uma pergunta de uma coisa que está muito presente no meu processo. E agora eu estava ouvindo falar e eu concordo que dentro desse processo que normalmente começa pelo caos, de organização grande, eu concordo que antes de tudo vem uma decisão interna, consciente, e aí tu começa a dar os passos, meio que ainda sem saber o que tu está fazendo, mas sabendo que tu está indo na direção. A gente falou inconsciente, né? Sim. Às vezes, mesmo sendo inconsciente, a gente sente. Está fazendo uma escolha. Uma ferramenta muito forte é trabalhar o nosso sentir. Presença. Né? Perfeito. Tem momentos de presença, que eles falaram da água, né? O momento do banho é o momento que tu mais tem presença contigo mesmo. Às vezes meu esposo fala, eu penso em momentos que eu estou dirigindo. É porque é o momento que tu está focado em Sim. algo. E aí vem, a gente acha que é inconsciente, mas a gente começa a sentir. E quando isso começa a incomodar, aí a gente começa a ter a consciência de que a gente precisa fazer algo. Perfeito. E é sobre isso. Bem aos pouquinhos, assim, não é? Que nem uma vez a gente fez uma entrevista, né? O autoabandono é algo aos pouquinhos. É diário. É um não que tu dá, se tu sente uma culpa, tu vai achar, tu vai falar. Sabe? E não tem problema. Se ela é minha amiga, ela gosta de mim, eu vou dizer não, ela vai entender. Não vamos deixar. É que as pessoas ficam criando coisas e criam barreiras, em vez de criar pontos. Eu crio e eu imagino que é o outro que vai me cobrar, E né? às vezes são coisas das nossas crenças, da nossa. Das nossas E crenças. parte sempre da gente. É autoconhecimento. Exatamente. Sempre parte da gente. Tá bom, obrigada. Isso. Muito